Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, 15 de outubro, domingo, indo além da zona de conforto. Essa promessa, esse preceito da parte de Deus, é que houvesse uma saída, e a gente vai estudar também sobre isso na lição de amanhã, da condição que se encontrava de aparentemente satisfação para uma missão que deveria ser levada. Falamos um pouco sobre isso ontem, quando então destacamos sobre a Torre de Babel, e hoje vamos entender um pouco com mais profundidade essa situação, principalmente das intenções que se tinha no coração daqueles homens. Primeiro ponto que merece consideração, irmãos, quem foi o construtor, o idealizador daquela torre? O texto sagrado fala, no capítulo 10 de Gênesis, que foi Nimrod. E chega a descrever que ele foi o primeiro homem a construir um reino, ou seja, o imperialismo, um reinado, começou com Nimrod. E olha como foi que as coisas começaram a se desencadear depois. Nimrod, de acordo com a Bíblia, na versão King James atualizada, nos diz assim, capítulo 10 e o verso 18. Perdão, capítulo 10 e o verso 8. Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor, e por esse motivo há um ditado, valente como Nimrod. No início, o seu reinado abrangia Babel, Erech, Acade e Calné, nas terras da Babilônia. Então, assim, Babel foi o início do reinado do qual Nimrod é o seu autor. A expressão que é dita ali, valente ou ousado, demonstra uma rebelião do qual ele era contra, e confirmado na expressão diante do Senhor. No Novo Testamento grego, perdão, no Antigo Testamento grego, né, que é a Septuaginta, ali tem uma expressão que demonstra ele era rebelde diante do Senhor. Ele era aquele que afrontava ao Senhor. A expressão ali era mais enfática para esse lado. Então, quando ele constrói como idealizador, todos aqueles que o fizeram iam de acordo com a sua influência. Logo, a expressão que é dita aqui no capítulo 10 no capítulo 11 de Gênesis e o verso deixa eu ler especificamente aqui o verso 6. Deus dizendo assim, ó, vejam, todos se uniram e falam a mesma língua, e isto é só o começo do que fazem. Nada do que propuserem a fazer, daqui em diante lhes será impossível impedi-lo. E quando chega no verso 5, perdão, verso 4, diz assim, ó, assim ficaremos famosos. Olha só, a fama que Nimrod tinha como pessoa, eles queriam ter como nação. E isso nos faz claro que eles estavam afrontando diretamente um propósito de Deus. Lembrando que no capítulo 9, Deus queria que o povo espalhasse. Mas aqui, tanto quanto também na versão King James atualizada, fala assim, que o nosso nome ele se torne único. Deixa eu ler para vocês com mais precisão. Nessa tradução aqui, ó, Gênesis capítulo 11 e o verso 4. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Aqui eu encontro um senso de rebeldia muito grande. Sabemos que eles construíram uma torre muito elevada, que alcançou mais alto a altura dela, onde o dilúvio alcançou, quer dizer, não confiaram na palavra de Deus, quando disse que nunca mais destruiria o mundo com água. Eles preferiam viver em rebeldia e viver na sua zona de conforto. Então começaram a fazer aquela construção. Eu vejo aqui, primeiro ponto, quando a pergunta faz, quais eram as intenções das pessoas? De acordo com o verso 4, na versão NVT, diz assim, ó, nós faremos os seguintes objetivos, as nossas intenções seremos famosos, ou seremos célebres, seremos honrados. Esse propósito tinha totalmente uma contrariedade para o que Deus tinha dito, que eles deveriam de fato, sabe, espalhar e levar o nome de Deus aos outros, mas ele queria que o nome dele não fosse espalhado. Tem um comentário aqui na nota de rodapé da Bíblia de Estudo King James atualizada que diz assim, ó, o objetivo desse empreendimento titânico e mundial era a glória do ser humano sobre o Criador, a fama do nome ou renome. Se a humanidade permanecesse unida em seus esforços antropocêntricos, não haveria limite para sua rebelião contra Deus. O reino humano excluiria o reino de Deus, e não haveria mais
quaisquer chance à salvação. E agora, me permita aqui fazer a leitura do comentário bíblico adventista sobre esse assunto. A Torre de Babel representava dúvida em relação à palavra de Deus e desafio à sua vontade. Foi concebida como monumento à apostasia e como uma fortaleza de rebelião contra ele. Esse era apenas o primeiro passo de um plano mestre do mal para controlar o mundo. Olha só o que é que fala aqui embaixo. Se não fosse o poder restritivo de Deus, exercido de tempos em tempos ao longo da história, os maus desígnios humanos alcançariam sucesso e a sociedade se tornaria inteiramente corrupta. A relativa ordem que existe na sociedade se deve ao poder restritivo de Deus, que definitivamente limita o poder de Satanás. Então, Deus sempre intervém na história para limitar a arrogância, a supremacia, o desejo de honra própria dos seres humanos. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por ele intervir na história humana e não permitir com que eles andem conforme o seu próprio curso. Então, assim, aqui foi necessário com que, de fato, o povo fosse disperso. Do contrário, irmãos, o povo se uniria em rebelião direta contra Deus. Mas, como diz o texto de Lamentações, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, diz o livro de Lamentações. E para concluir aqui, diz assim, ó, embora as Escrituras não afirmem de forma explícita sobre aquela construção ou a causa delas, Ellen White chega a descrever que eles estavam afrontando o próprio Deus, pretendiam construir para sua própria segurança, em vez de confiar na palavra de Deus. Isso foi o que causou tamanha tristeza e tamanho mal entre aquela situação, aquela sociedade daquela época para com Deus. Não confiaram na palavra de Deus. E aí eu termino com o texto de Provérbios 30 e o verso 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para o que neles confiam. Isso deve fazer valer. Quando Deus tinha dito o que iria acontecer em relação ao dilúvio, que nunca mais iria acontecer outro, deveria se confiar na palavra de Deus. Mas não é o que acontece. Os seres humanos, lamentavelmente, preferem as suas invenções e as suas criações particulares, egoístas, tirando Deus de cena. Satanás sempre é o autor de tudo aquilo que o ser humano age de forma egoísta. Até porque o egoísmo não procede daquele que ama. Aquele que ama entrega. E a pessoa, quando ama a Deus, de fato, está disposto a seguir a sua palavra, arrisca em todo e qualquer lugar. Que sigamos então a sua palavra e levemos avante o nome de Deus. Saiamos de nossas condições aqui atuais e nos dispusemos a estar fazendo a sua obra. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado a Deus pela importância da Tua palavra a nós neste dia. Que nós tenhamos o cuidado de não querer com que o nosso nome apareça, mas que o nome de Cristo apareça em nossos feitos, nossa vida, nosso testemunho. Que todas as vezes, Pai, que formos realizar algo, possamos realizar para a honra e glória do Teu nome. Perdoa nossos pecados, nos dá um bom restante de dia em Tua presença e nos alimenta a fé, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo estudo, com a graça de Deus. Até logo.